Olá, olá pecadores, olá pecadores da Congregação Cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você tem os santos palavrões que Deus tenha preparado para sapecar os pecadores CCBistas. No culto de ontem, vou analisar aqui umas besteira, umas merda de baboseira que o desgraçado mentiroso falou lá no culto online de ontem. Ontem domingo, 23 de janeiro de 2022. Ministério bolsonarista. Ministério mentiroso. Presta atenção aqui, ó. Eu não vou passar o vídeo não, nem o áudio, para não... Sabe, porque não... Sabe? O maldito ministério bolsonarista pregando ministério bolsonarista. Então ele fala pelos cotovelos, sabe? Fica jogando em direta para o povo entender. Dizem que a congregação é política. Mentira, né? A congregação é a política, mas o ministério é corrupto. Corrupto porque ele é contaminado. Vou pegar aqui. Ele está dizendo que os pecadores CCBistas não devem manifestar voto a favor ou contra aquele. Só que isso é mentira, porque no final ele diz para quem que você deve votar. Sabe? Olha, tá dizendo que os pecadores CCBistas é livre para dar o seu voto, mas, porém, ele diz que os pecadores CCBistas é livre para dar seu voto, mas Sabe quando você diz com uma pessoa assim, você é um cara legal, você é uma pessoa legal. Sabe o inquilino? O inquilino. Ele mora de aluguel. Ele deve o aluguel está atrasado. Aí o dono da casa tá vendo que tá atrasando muito, porque ele tá desempregado, ele tá com problemas familiares. Aí ele chega para você que é a casa, ele fala, você é uma pessoa legal, você é um homem certo, trabalhador, não sei o que, mas eu vou precisar da casa. Por que ele faz isso? Porque o inquilino tá atrasando o aluguel. Então ele vai arrumar alguém que pague pontual. Você é uma pessoa legal, trabalhadora, mas eu vou, sabe? Então, é um exemplo. Então o maldito ministério, ele diz que você é livre para escolher quem você quiser, que a congregação é a política, que não se envolve em política, mas você tem que escolher. Sabe? Diz para a congregação política, você é livre para escolher, mas não deve dar o seu voto para quem não está no mesmo sentido nosso, nas palavras do desgraçado mentiroso aqui. Nosso como? Quem que professa, quem que fica dizendo família, Deus e não sei o quê? Não é o Bolsonaro? Você vê o PT fazendo isso? Você vê o Lula fazendo isso? Você vê o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB, a esquerda em geral falando isso? De família? Não, né? Então ele está dizendo que é para você votar no Bolsonaro. Só que ele não diz assim, vote no Bolsonaro, não vote no PT, não. Ele fica falando pelos cotovelos, porque é ministério bolsonarista. Depois eu vou chegar, presta atenção. Direitos adquiridos pela palavra de Deus. Direitos adquiridos pela palavra de Deus. E desde quando a palavra de Deus obrigou todo mundo ter a família tradicional? Não, a palavra de Deus, ela deixou
o livre-arbítrio. Você escolhe. Desde lá do tempo antigo, você vê que um filho de Jacó, ele dormiu com a prostituta. Prostituta já tem lá desde os antigos, lá do tempo dos filhos de Jacó. Já existia prostituta. Lá no Egito, quando os filhos de Israel eram escravos do Egito, lá tinha prostituta e os filhos de Israel iam na casa de prostituição. As prostitutas de antigamente, elas não eram demonizadas. Deitavam com ela plebeus, nobres, reis, príncipes. Os príncipes e os reis tinham seus filhos, eles queriam que os filhos tivessem experiência sexual, ele levava na casa de prostituição lá no Egito. Os hebreus também. Os filhos de Jacó, eles iam lá na casa de prostituição e se deitaram com a prostituta. O Judá foi um deles. Não era demonizado. Você ia se quisesse. Quem fica professando família, Deus e pátria, não é o Bolsonaro? Então o ministério é bolsonarista. Só que eles falam assim pelos cotovelos. A congregação é a política, mas eles falam, é a política, mas você tem que votar em quem professa. Quem que anda professando essas coisas? Tá dizendo que vai ter eleição no Brasil. Eleição em... Aí. Você se cuidar, para os pecadores ser bestas, se cuidar, para não expressar sentimento. E ele está fazendo o que aqui? Ele só não disse que é para votar no Bolsonaro. No final, eu vou dizer para você. Aí. Se você não votar no Bolsonaro, se você não votar contra quem é de acordo com a doutrina dos pecadores ser besta, do ministério, ou evangélico, se você não votar nesse tipo de gente que é evangélico, que não confessa família, que não confessa Deus, que não confessa essas coisas, ele está dizendo que é inimigo, que vai combater contra. Deixa eu pegar as palavras dele aqui. Olha, se você estaria dando voto àquele que vai combater contra nós, contra os pecadores, quem que combate contra a religião? Hã? Quem governa a Venezuela? Quem governa a Argentina? Na esquerda? A Venezuela não é governada pelo tirano? Por acaso tem alguma igreja fechada na Venezuela? Tanto da congregação como da Universal, como de outras igrejas? Tem igreja fechando na Venezuela? Lá não é o comunismo. Lá não é comunismo, não. Lá não é a esquerda que é. Porque o comunismo não tem comunismo mais no mundo nesse tempo. Não tem país comunista mais no mundo hoje. Porque esses pecadores CCBs, eles nem sabem o que é comunismo. Não existe país comunista no mundo de hoje atualmente. Existem ditaduras. E aí ditaduras de direita e ditaduras de esquerda. Não existe comunismo mais no mundo atualmente. Porque nem a Coreia do Norte é comunista. O partido é comunista, mas ali é ditadura. Sabe? Quem é a Cuba? Cuba é comunista? Mais ou menos. Agora, não vamos entrar nesse assunto, não. Sabe? Então, ele está dizendo aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá dizendo para os CCBistas orarem para
para saber votar, para você não votar em gente que combate a obra, que essa gente que combate a obra vai se constituir inimigo da obra de Deus. Ele está falando aqui da esquerda. Esse mentiroso desgraçado aqui está falando da esquerda. Se você não votar no Bolsonaro, se você votar na esquerda, ele está dizendo aqui que você vai ficar com a consciência pesada e a esquerda vai combater contra a obra de Deus. Olha, Lula ficou no governo 8 anos. Dilma ficou no governo 6 anos, 14 anos. Aonde foi que eles combateram a obra de Deus? Aonde foi que eles combateram os evangélicos? Quem criou a Record News não foi o Lula? O Edir Macedo e várias igrejas evangélicas apoiaram o Lula, o PT e a Dilma. Mais. É. Ah. Entendeu? Pera aí. Ele está dizendo para você não votar no PT porque estão desesperados. Os pecadores CCBistas do Ministério e o povo, eles estão desesperados porque as pesquisas já estão dando a vitória de Lula no primeiro turno. E quer saber? Lula vai ser presidente mesmo. Eles estão desesperados por isso. Você já viu tem um áudio aí rolando no WhatsApp de um Trevisan que ele falou lá sobre comunismo lá nos Estados Unidos. Porque eles estão desesperados para os pecadores CCBistas fazerem campanha, jogarem o terror para o meio da Irmandade, que se o PT ganhar, vai ter o comunismo. Tudo mentira isso aí. O PT, ó, Lula ficou 8 anos no poder, Dilma ficou 6, 14 anos. Onde foi que a esquerda brasileira perseguiu os evangélicos? Muitos dos evangélicos, tipo Universal, do Edir Macedo, a Edir Macedo é o partido lá, antes era o Republicanos, agora é o... Antes era o PRB, agora é Republicano. Apoiou, foi base do governo Lula. E várias outras igrejas apoiaram o PT. Onde é que a esquerda persegue igreja? Quem governa a Venezuela? Não é a esquerda radical lá, o do Maduro? Existe fechamento de igreja lá? De congregação e de outras igrejas? Existe fechamento de igreja lá? Quem governa a Argentina? Não é a esquerda? Existe fechamento de igreja e perseguição de religião, de evangélico na Argentina? Quem governa o Chile? Não é a esquerda agora? Existe perseguição lá? Vai em outros países da América Central, lá na Nicarágua, é um ditador lá que apoia a China e a China apoia eles. Existe fechamento de igreja lá na Nicarágua, que é o Ortega lá, que é o ditador. Existe perseguição de igreja lá? Isso é mentira, rapaz. É que esses desgraçados malditos do ministério, eles são tudo bolsonaristas. Aí, eles fazem isso para os pecadores CCBistas compartilharem vídeo dizendo que a esquerda perseguiu evangélicos, cristãos. Eles fazem isso para eles compartilhar essas coisas no WhatsApp. Como tem um vídeo aí do Lula, tem um vídeo aqui do Lula. Ó. Tem um vídeo aqui do Lula. Ah, tem um vídeo aqui do Lula que o Lula tá num... Aqui, ó. E a gente fala de ancestralidade. Agora, minha gente... Senhor presidente... Aqui, ó. Que é o Lula. Eu tô aqui enviada por Exu, vim fazer um ebó. O Lula. Então, ó. E o balaio. Então o Lula foi nesse lugar aqui, que é uma religião, uma religião de raiz africana.
Aí os pecadores sem ser besta pegam esses vídeos aqui e jogam no WhatsApp, sai compartilhando e dizendo que Lula é anticristo. Tipo o Trevisan lá falou no áudio, tem um áudio rodando no WhatsApp aí, falou lá nos Estados Unidos. Então eles querem fazer entender que o Lula é o anticristo. Aí pega aquele áudio e lança nos grupos do WhatsApp, atribuindo o anticristo ao PT, à esquerda. E a Venezuela é a esquerda. Por que esses vagabundos não pegam isso e não vai lá na Venezuela? Lá é esquerda pura. Lá é o Maduro que manda, o que ele manda. Lá tem fechamento de igreja lá. Por que é anticristo aqui no Brasil, lá não é? Por que é anticristo no Brasil, lá na Argentina não é? Por que é anticristo no Brasil e no Chile, que é a esquerda, não é? Porque esses vagabundos do ministério, vagabundos espirituais, eles são bolsonaristas. Sabe? Então, aqui, ó, demonizando. Aí eles pegam os pecadores. Esse vídeo aqui do Lula, ele tá nos grupos do WhatsApp aí. Para fazer entender, para persuadir, para dizer que o Lula é o anticristo. Sabe? Porque os pecadores sem ser bestas, eles são igual os testemunhos de Jeová. Eles querem fazer um extermínio para ficar só eles. Embora que o testemunho de Jeová, eles não pensam assim, de exterminar ninguém, né? Mas os pecadores sem ser bestas, eles demonizam a esquerda para o Bolsonaro se reeleito. Na verdade, o que muitos pecadores sem ser bestas quer, o Bolsonaro quer, é dar golpe. Dar golpe para quê? Para varrer a esquerda. Extermínio. Tipo Hitler fez na Alemanha nazista. Que exterminou judeus, exterminou negros, exterminou gays, exterminou todas as outras pessoas. Ia exterminar o comunismo da Rússia. Sabe? Então, para ficar só os alemães nato. Aqueles alemães da gema nato mesmo. Então, o Hitler tentou fazer isso na Alemanha. Exterminar todo mundo. Então, o que os pecadores CCBistas do Ministério querem, e os pecadores em geral, eles querem exterminar todo mundo. Na verdade, eles querem porque vê no Bolsonaro a única chance de dar um golpe no Brasil para exterminar todo mundo. Gays, lésbicas, outras religiões, por exemplo, as religiões africanas. E estão na África. E esses pecadores CCBistas vão para a África. E lá, e de onde é que vem Xangô, Irmandade da Boa Morte, Mãe Menininha do Gantuá, Iemanjá, Ogum, Oxum? Não vem da África? E por que eles vão para a África? Se são anticristo. Então, essas religiões, elas são matriz da cultura africana. Então, o Lula vai nesse lugar. Eu não estou aqui defendendo o PT, porque o lulismo, o Lula e o Bolsonaro, para mim são duas merdas. Eu nem vou votar nessas duas merdas, nem um e nem outro. Só que o Lula vai ser o presidente. E por isso o desespero do maldito ministério, que fica dizendo que se você não votar no Lula, vai ter a consciência pesada que o Lula vai combater contra a obra. E Lula já foi presidente 2 vezes. Lula fechou alguma igreja? A Dilma foi presidente quase 2 mandatos, 1 mandato e meio. A Dilma fechou alguma congregação, alguma igreja evangélica? Quem foi na inauguração do Templo de Salomão? Não foi a Dilma? Quando Edir Macedo inaugurou o Templo de Salomão, o Templo de Salomão, lá em São Paulo, quem foi convidado especial? Não foi a Dilma? A Dilma não era esquerda? A Dilma não era PT? Então esses malditos do ministério, maldito, desgraçado, mentiroso, vem com essa conversa de anticristo. Eu combato a mentira no meio dos pecadores CCBistas, a safadeza, a sacanagem, a corrupção. Eu combato isso, por isso que eu estou falando aqui sobre esse assunto. Então vem com esse papo que a esquerda é anticristo, é comunismo, vai fechar a igreja, vai combater contra a obra. Que combater contra a obra uma ova, rapaz? Essa obra tá na merda do jeito que tá por esses malditos desgraçados, mentirosos.
Aí pega vídeo do Lula lá no terreiro e fica dizendo que ele é um anticristo, é comunismo. Eu não estou defendendo o Lula aqui não, politicamente, eu estou defendendo a verdade. Porque se jogar mentira no meio da congregação dos pecadores sem ser besta, eu vou lá e sapeco mesmo. Tá? Agora fica dizendo que é a política e fica fazendo política disfarçada. Como eu estou aqui para isso, eu vou lá e sapeco mesmo. Fazendo os CCBistas ignorantes, porque existe os CCBistas dissimulado, aqueles dissimulados, tipo o ministério e os cachorrinhos do ministério, os puxa-sacos, os papagaios do ministério, porque tem um ministério e tem os papagaios, aqueles que ficam outros anciãos, cooperadores jovens, diáconos, são papagaios do Brás. Então o que o Brás fala, existem vários cooperadores, anciãos, que são papagaios do Brás, fica repetindo o que o Brás fala. Quer passar para a Irmandade que anticristo, comunismo, que vai combater, que os inimigos da obra vai ser Iemanjá, vai ser Ogum, vai ser Oxum, vai ser Mãe Menininha, vai ser Orixás, vai ser Ubanda, vai ser Magô, vai ser Xangô, sabe? Fica tentando passar que os inimigos da obra é esquerda, é comunismo e essas coisas. Quando eles, que são os verdadeiros inimigos, o maldito ministério CCBista, aquela puta, entre aspas, do Brás. Porque aquilo sim é uma puta. Sabe? Que fica espalhando essas merda. Aquilo sim é uma encruzilhada. É um balaio. Não é o Xangô na Bahia. Não é religiões africanas. O balaio, a encruzilhada, a puta safada é o Brás. Sabe? Aí fica tentando passar que outras coisas são inimigo da obra. Mentira, rapaz. Eles são inimigo da obra. Fica dizendo que a congregação é a política e fica direcionando, manipulando, corrompendo, falando pelos cotovelos, jogando fermento. Sabe? Porque eles são bolsonaristas. Ministério bolsonarista. Você pode votar em quem você quiser, rapaz. Você pode votar em quem você quiser. Você pode votar no Bolsonaro, você pode votar no Lula, mas não vota achando que se você votar na esquerda é porque é comunismo, não. Também não vota que se você vai votar no Bolsonaro achando que Bolsonaro é Deus, pátria e família. É mentira, rapaz. Bolsonaro é a família dele. Quando o Bolsonaro fala de família, é a família dele. Agora, você vai votar no PT? Ah, não vou votar no PT não, porque o PT é corrupto. Ok, é corrupto mesmo. O bolsonarismo também é. Tanto que quem está do lado do Bolsonaro? O Centrão. Tem alguém mais corrupto que o Centrão? Agora, eu vou votar no Bolsonaro porque Bolsonaro é Deus, pátria e família. Tudo bem, mas não vá achando... Aqui falando, espiritualmente falando, não vai achando, não vou votar no Lula não, porque Lula é o anticristo. Mentira, é mentira isso, rapaz. Isso é mentira. Se você não votar no Lula por outro motivo, corrupção, ok, eu também não vou votar no Lula por causa de corrupção, mas não é porque ele é comunismo e anticristo, não. Eu não vou votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é um tolo, é um idiota. O cara não tem compostura para ser presidente. O cara não está à altura de um cargo de presidente. É um idiota, é um tolo. Eu não vou votar nele por causa disso. Sabe? Então, separe as coisas aí. Sabe? Não vá dizer, não vá tentar demonizar Xangô, Irmandade da Morte, Orixás, Oxum, Ogum, Iemanjá, Mãe Menininha do Gantuá. Não vai demonizar a religião africana, achando que essas religião do demônio, e aqui não vou entrar no mérito, não vai demonizar outras religiões, dizendo que é comunismo e que é anticristo. Não vai demonizar, porque isso é perseguição religiosa, isso é intolerância religiosa.
você demonizar um ateu. Você não é amigo do ateu porque não acredita em Deus. Tudo bem, mas não vai tentar impor no sujeito o anticrismo, a intolerância. Porque isso, intolerância religiosa, isso sim é crime. Que nem esse maldito ministério aqui está tentando passar, sabe? Eles não compartilham esse vídeo, então eles põem os CC bestas, gado, para ficar compartilhando o vídeo de religiões africanas, dizendo que é o anticristo, que é o demônio, sabe? Porque aí o Lula vai lá, num desses lugares aí de Oxum, de Orixás, de Iemanjá, então os pecadores CCBistas pegam o vídeo e tentam passar que aquilo lá é o demônio, que é uma reunião do Satanás com, sabe? Isso é intolerância religiosa. Cuidado. Você não vota no Lula por causa de corrupção? Ok. Mas não vá tentar ficar repassando coisa e tentar associar uma coisa a outra, que isso é intolerância. Então o que o ministério faz é disfarçadamente pregar intolerância. Fica jogando gás, um pecador CCBista lá pega um vídeo e associa o PT às religiões africanas como demônio. Aí o ministério que pega que se você votar no Lula, você está votando no inimigo que vai combater contra a obra. Sabe? Jogando a gasolina, jogando lenha na fogueira, corroborando com essa ideia doida. Você não vota no PT por corrupção, ok, mas não por causa disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os pecadores CCBistas votam no Bolsonaro é porque o Bolsonaro combate corrupção? Mentira, rapaz. Mentira. Não é porque Bolsonaro combate corrupção. Eles votam porque o Bolsonaro é golpista. Eles querem que o Brasil seja governado por os pecadores CCBistas, radicais, bolsonaristas, eles querem que o Bolsonaro dê um golpe para só ficar a igreja evangélica no Brasil. E aí depois eles vão brigar entre si, que nem na Revolução Francesa. Sabe? Então, os pecadores CCBistas, eles querem golpe. Pecadores CCBistas não votam em Bolsonaro porque Bolsonaro combate corrupção. Bolsonaro destruiu a Lava Jato. É contra a Lava Jato. Porque os amigos agora de Bolsonaro é contra a Lava Jato. É o centrão. Sabe? Você acha aqui que eu estou falando de política? Não. Estou falando, pegando um contexto geral, para você ver que no Ministério, o Ministério introduz a coisa, o Ministério ele não cria muitas coisas, mas ele joga gasolina no meio dos pecadores CCBistas, as teses dos pecadores CCBistas, para espalhar coisas, sabe? Indiretamente. O Ministério joga indiretamente. Ele nunca chega assim diretamente, eles vão indiretamente. Em algum caso ou outro que eles vão diretamente, mas na maioria eles falam indiretamente. Eles fazem com que os cachorrinhos do Ministério, que tem grupo do WhatsApp, os papagaios do Ministério, cachorrinho do Ministério, porque papagaio, ancião, pode ser papagaio, cooperador. Então é o seguinte, o Ministério, eles sabem que tem muitos cachorrinhos, muitos papagaios deles, que é dono de grupo do WhatsApp, que é dono de página do WhatsApp, que é dono de página no Facebook, que é dono de grupo no Facebook, que tem 100, 200, 500 mil. Então aí eles fazem essas coisas porque já sabem que vai ser compartilhado lá. E aí manipula aqueles pecadores CCBistas, os menos desavisados. Sabe? E até pessoas que detestam a CCB, seguidores de crítico, que é bolsonarista, que também é desavisado, é ignorante. Mas o Bolsonaro ele não é combate à corrupção. Ele quer dar golpe, ditadura, para agradar os evangélicos radicais, tipo pecadores CCBistas, sabe? Que procuremos dar atenção, procurar conhecer também, para que nós não venhamos a poder ministério.
Então, se você está na esquerda, a esquerda, ele está querendo dizer que a esquerda vai ser o inimigo, vai ser o anticristo. Como eu já disse aqui, a esquerda domina a Venezuela desde o Chávez, do Hugo Chávez, ditador. Fechou alguma igreja? Tem mais de 20 anos que o chavismo, que a esquerda domina a Venezuela. Fechou alguma igreja na Venezuela? Alguma congregação? Está fechando igreja na Argentina? E a esquerda na Argentina está? Então é mentira, rapaz. É mentira. Até mais.